tarde. Sou a professora Daniele Bracher. Iniciaremos agora nossa videoaula sobre a radiciação do conjunto dos números reais. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Temos que a raiz enésima de A será igual a B, se e somente se B elevado à enésima potência for igual a A. Nessa correspondência, o índice será igual ao expoente. O índice será igual ao expoente. Por exemplo, raiz quarta de 81 é igual a raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Logo, é igual a 3. Pois 3 vezes 3 dá 9, que vezes 3 vai dar 27, que vezes 3 vai dar 81. Nomenclatura. O símbolo aqui da radiciação a gente é chamado de radical. O númerozinho na parte superior à esquerda é chamado de índice. E o que temos dentro do radical é chamado de radicando. O resultado dessa operação é que é chamada de raiz. Muitas vezes tem-se só o símbolo do radical, não tem nenhum número aqui no índice. Nesse caso, é uma raiz quadrada, ou seja, o índice é igual a 2. Lembrando que não existe raiz com índice 1. O menor índice possível de uma raiz quadrada, de uma raiz, é o 2. Temos alguns casos especiais. Por exemplo, a raiz enésima de 0 será sempre igual a 0, pois o 0 elevado à enésima potência será sempre igual a 0. Outro caso especial é a raiz enésima de 1, que é igual a 1, pois o 1 elevado à enésima potência será sempre igual a 1, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Aqui trazemos uma propriedade importante para o cálculo das raízes. A raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B é igual à raiz quadrada de A vezes B. Ou seja, eu posso calcular a raiz e depois multiplicar, ou primeiro multiplicar e depois calcular a raiz. Temos um exemplo aqui. A raiz de 16 vezes a raiz de 25 é igual à raiz quadrada de 16 vezes 25. Eu posso, então, ou resolver separado, raiz de 16 é 4, vezes raiz de 25, que é 5, que vai me resultar em 20, ou primeiro fazer a multiplicação. 16 vezes 25 dá 400. A raiz quadrada de 400 é igual a 20. Como calcular uma raiz? A forma mais simples de calcular uma raiz é decompondo em fatores primos, ou seja, fatorando. O que é fatorar? Fatorar consiste em representar um número como um produto de fatores, ou seja, representar um número na forma de uma multiplicação. Temos aqui, então, como exemplo, a raiz quadrada de 20. Vamos decompor o número 20, decompor o radicando. 20 divididos por 2 dá 10, que divididos por 2 dá 5, que divididos por 5 dará 1. Então, temos que 2 ao quadrado vezes 5 é igual a 20. Logo, colocando essa decomposição em fatores primos na propriedade anterior, nós vamos ter que a raiz de 20 é igual à raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. 2 elevado ao quadrado dá 4. Existe uma raiz exata para 4. Então, nós temos que a raiz de 20 será 2,
que é a raiz de 4, vezes, aqui nós só vamos repetir a raiz de 5, porque a raiz de 5 não tem um número exato. Aqui é o segundo exemplo. Raiz cúbica de 512. Vamos fatorar o número 512. Divide por 2, 256. Divide por 2, 128. Divide por 2, 64. Divide por 2, 32. Divide por 2, 16. Divide por 2 dá 8. Divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. Divide por 2 dá 1. Agora, vou agrupar os termos iguais, só que eu tenho que me atentar pelo seguinte, aqui o índice dessa minha radiciação é 3, então eu vou agrupar os termos iguais de 3 em 3, então vai ficar 512 é igual a 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo. Logo, passando isso daqui para a propriedade que a gente viu, vai ficar que raiz cúbica de 512 é igual a raiz cúbica de 2 elevado na terceira, vezes a raiz cúbica de 2 elevado na terceira, vezes a raiz cúbica de 2 elevado na terceira. Eu sei que 2 elevado na terceira é 8, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, eu vou colocar essa minha resposta aqui. Logo, a raiz cúbica de 512 será 2 vezes 2 vezes 2. Então, a raiz cúbica de 512 é igual a 8. Atente-se! Os agrupamentos que serão feitos com os resultados das decomposições em fatores primos serão de acordo com o índice da raiz. Se raiz quadrada, agrupamentos de 2 a 2. Se raiz cúbica, agrupamentos de 3 a 3. Se raiz quarta, agrupamentos de 4 a 4. E assim por diante. Bem, essa foi então nossa aula sobre radiciação. Na próxima aula, iremos abordar as propriedades. Um abraço!